Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Halloween Resurrection, filme de 2002 dirigido por Rick Rosenthal, que esteve envolvido na direção de Halloween 2 de 1981. Bom, vocês sabem que alguns vídeos meus antigos da franquia Halloween eu tive que deletar, e refazer alguns vídeos. Esse é o caso também de Halloween Resurrection. Tive que deletar meus vídeos antigos porque eu notei, como criador dos conteúdos, que os vídeos eles se distanciam da abordagem que eu quero, tá, para esse tipo de conteúdo, na qual faço análises, faço críticas sobre filmes. E aí eu, não vejo problema nenhum em refazer um vídeo aqui no canal se eu precisar. Não estranhe esse tipo de coisa, tá? Pode acontecer mesmo eu deletar um vídeo e tentar depois refazer, tá? Mas de qualquer forma, o vídeo que eu for apagar aqui no canal, podem ter certeza absoluta que eu estarei refazendo o vídeo e colocando ele de novo aqui. Bom, mas enfim, sem mais delongas, gostaria de falar sobre Halloween Resurrection, uma entrada na qual eu considero a pior de todas da franquia Halloween disparado, tá? Acho que é um consenso entre a maioria dos fãs, que é uma entrada fraca, você tem um baixo nível de produção, um baixo padrão de produção, atuações péssimas, história que não faz o menor sentido para um filme da franquia Halloween. E assim, existia um contrato, do Mustafa Akkad, que era o produtor executivo, da franquia Halloween. Na época que a franquia Halloween, os direitos estavam com a Dimension Films, tinha um contrato que dizia que o Michael Myers ele não poderia morrer. Então, essa cláusula então impedia com que o Michael Myers morresse de forma definitiva. Isso acabava forçando então os roteiristas, os realizadores a criarem explicações sobrenaturais ou mirabolantes para o retorno do Michael Myers. E aí, depois dos eventos de Halloween H20, para trazer o Michael Myers de volta para o cinema, você teria que elaborar toda uma explicação mirabolante. De todas elas, eu não sei qual seria a mais absurda, mas a de Halloween Resurrection, pelo amor de Deus. 3 anos depois dos eventos de Halloween H20, é revelado que Michael Myers ainda está vivo e faz de tudo para matar Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis. Após o prólogo, participantes de um programa de televisão são levados então para passar a noite na casa de Michael Myers. O que eles não sabem então é que ele está de volta e disposto a não deixar ninguém sair com vida do local. Bom, falando um pouco sobre Jamie Lee Curtis. Bom, se esse fosse o último papel dela, a última participação dela na franquia Halloween, seria muito triste, Porque se você for parar para pensar o seguinte, uma personagem com a importância que ela tem, uma personagem que tem esse peso, uma personagem super importante, que marcou a história na franquia e também no cinema, ter, uma despedida dessa, ter um final como esse seria realmente muito lamentável. Então você percebe aí que os produtores, acertaram em cheio em trazer a Jamie Lee Curtis novamente para Halloween de 2018, da Blumhouse, dirigido pelo David Gordon Green. Eu acho que eles acertaram em cheio. A Jamie Lee Curtis até que teve uma boa participação em Halloween H20, só que aí ela entendia o seguinte, que em Halloween H20 Michael Myers teria que morrer, Ela era a favor a essa visão. Só que aí, como eu falei, tinha essa cláusula então que impedia a morte definitiva de Michael Myers. E aí, como a Laurie, ficou entendido que ela matou Michael Myers em Halloween H20, mas na verdade ela matou um paramédico inocente e não Michael Myers. Então ela considerou isso totalmente injusto e por essa razão ela aceitou então ter um papel bem curto aqui em Halloween Resurrection. Ela negociou a participação dela, na abertura do filme, no prólogo, então exigindo que a personagem dela fosse morta nos 10 primeiros minutos, E aí ela não queria mais retornar em futuras sequências porque ela não tinha gostado do material do roteiro que foi apresentado a ela. E aí você tem aqui no filme um punhado de cenas sem sentidos, como a Laurie Strode beijando o Michael Myers, o Michael Myers também entregando uma faca para o seu fã. Então você tem um punhado de decisões criativas que desafiam a boa-fé do público, principalmente dos fãs de Halloween, que já conhecem Halloween desde o clássico original
de John Carpenter, né? Então é um insulto à inteligência. Esse filme eu julgo que é um insulto à inteligência do fã de Halloween. E aqui esse filme a gente pode dividir em dois momentos. O início, né, com a Laurie e o Michael, né, a resolução do caso da Laurie, e depois, né, a parte do reality show, na qual alguns chamam de Big Brother do Michael Myers. Eu acho que seria a definição perfeita mesmo para esse show de horrores que a gente tem aqui nesse filme. É um filme absurdamente ruim, tá entendendo? Um baixo valor de produção, como eu falei, atuações péssimas, tá entendendo? É um filme que acaba se tornando uma piada, né? Acaba sendo ridicularizado, acaba se tornando um fiasco histórico dentro do próprio gênero. E é um filme que ataca a credibilidade não apenas da franquia Halloween e do personagem Michael Myers, mas também do subgênero slasher, né? Subgênero esse que no final da década de 80, início da década de 90, já tinha um esgotamento, um desinteresse do público, e aí um filme que foi fundamental, né, um filme particular que foi muito importante para resgatar esse interesse do público novamente foi o filme Pânico, Scream, que obrigou as distribuidoras a investirem mais. E aí, infelizmente, Halloween Resurrection é um filme que desafia a boa fé do público e faz o espectador de bobo. Imagina, o espectador na época que foi para os cinemas, né, pagou o ingresso, né, e aí você estranha, né, porque após os eventos de Halloween, você percebe que esse título Halloween Resurrection acaba estranhando um pouco, né, e aí o espectador vai para o cinema esperando assistir algo bom e acaba se deparando com essa bomba, um filme que, ao meu ver, tipo assim, nem para entretenimento serve, né? Nem valor de entretenimento, são situações grotescas que acabam te gerando uma risada. Então, no final das contas, não parece que você está assistindo a um filme de Halloween em si, né? Mas parece que você está assistindo a um filme de sátira, né? Um filme de comédia, né? Com matanças com alguém, alguma pessoa aleatória fantasiada de Michael Myers. Basicamente é isso. É muito comum ao longo da franquia Halloween você ter saltos temporais. Por exemplo, Michael Myers desaparece uns 4, 5 anos, ninguém sabe do paradeiro dele, e aí a gente sabe que em algum momento na data de Halloween ele vai estar de volta com a mesma roupa e com a mesma máscara, buscando fazer novas vítimas na cidade de Haddonfield. Os roteiristas, realizadores nunca se propuseram a explicar, né, esses saltos temporais, mas a gente releva. Porém, no caso aqui de Halloween Resurrection, o que é apresentado aqui, olha, sinceramente, é algo bastante ridículo, para não falar algo pior. E aqui você tem simplesmente o Michael Myers mais estúpido, o Michael Myers mais idiota de toda a franquia Halloween. Para Halloween Resurrection, nota 1. Não tenho o que fazer, é o pior filme da franquia e, considerando a franquia Halloween, não teria mesmo o que fazer após esse filme aqui. Ou era um remake ou um reboot mesmo, e aí depois disso a gente teria o reboot, o remake de 2007, na qual já abordei aqui no canal. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.